Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no Seu Dia, o seu podcast de segunda a sábado. Vamos agradecer a Deus por este mês, hoje dia 1º de março, segunda-feira. Que Deus abençoe o seu mês, que ele possa ser perfeito, maravilhoso, abençoado e que só coisas boas possam acontecer para você e a sua família. E se as tempestades vier, não se esqueça, Deus e sua mãe, Nossa Senhora, sempre estará ao seu lado. Vamos então ao nosso podcast, falando hoje sobre o cuidado com as penitências absurdas na Quaresma. Esse artigo foi escrito pelo professor Felipe Aquino. As penitências não são para fazer mal. Quaresma é tempo de lutarmos contra nossos pecados, pois ele é a pior realidade para nós. É um período de reflexão, penitências, conversão espiritual, em preparação ao Espírito Pascual. O Catecismo diz: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. Olhando para Jesus desfigurado e destruído na cruz, entendemos o horror que é o pecado. Foi preciso a morte de Cristo para que nos livrasse do pecado e da morte eterna, a separação da alma de Deus. Então, a Igreja nos propõe 40 dias de penitência, de resistência contra o pecado na Quaresma. Essa prática é baseada na vida do povo de Deus. Durante 40 dias e 40 noites, caiu o dilúvio que inundou a terra e extinguiu a humanidade pecadora. Durante 40 anos, o povo escolhido vagou pelo deserto, em punição por sua ingratidão, antes de entrar na terra prometida. Durante 40 dias, Ezequiel ficou deitado sobre o próprio lado direito, em representação do castigo de Deus iminente sobre a cidade de Jerusalém. Moisés jejuou durante 40 dias no Monte Sinai, antes de receber a revelação de Deus. Elias viajou durante 40 dias pelo deserto, para escapar da vingança da rainha idolatrada Jezebel e ser consolado e instruído pelo Senhor. O próprio Jesus, após ter recebido o batismo no Jordão e antes de começar a vida pública, passou 40 dias e 40 noites no deserto, rezando e jejuando. É um tempo de luta contra o mal. São Paulo nos oferece uma indicação precisa. Nós vos exortamos a que não recebeis em vão a sua graça. Porque ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação vim em teu auxílio. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. A liturgia da Igreja aplica essas palavras de modo particular ao tempo da Quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. E lembra-te de que és pós e ao pó hás de voltar. Convite à conversão. O primeiro convite é a conversão, um alerta contra a superficialidade de nossa maneira de viver. Converter-se significa mudar de direção no caminho da vida. Uma verdadeira e total inversão de rumo. Conversão é ir contra a corrente, contra a vida superficial, incoerente e ilusória, que frequentemente nos arrasta, domina e torna-nos escravos do mal, ou pelo menos prisioneiros dele. Jesus Cristo é a meta final, é o sentido profundo da conversão. Ele é o caminho ao qual somos chamados a percorrer, deixando-nos iluminar pela sua luz e sustentar pela sua força. A conversão é uma decisão de fé que nos envolve inteiramente na comunhão íntima com a pessoa viva e concreta de Jesus. A conversão é o sim total de quem entrega sua vida a Jesus pela vivência do Evangelho. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo.
Arrependei-vos e crede no Evangelho. As penitências não são para fazer mal. Para vencermos a nós mesmos, nossas fraquezas e paixões desordenadas, a Igreja recomenda, sobretudo na Quaresma, o jejum, a esmola e a oração, como remédios contra o pecado, a fim de dominar as fraquezas da carne e aproximar-se de Deus. Portanto, não se deve fazer penitências exageradas, uma mortificação que leve a pessoa a ficar doente ou se sentir mal. O jejum exige sim passar um pouco de fome durante o dia, mas sem causar mal à pessoa, sem tirar a sua condição de trabalhar, rezar e etc. Saber calar pode ser uma boa penitência. Há formas de mortificação, como cortamos aquilo que nos agrada, seja para o corpo ou para o espírito. Mas há pessoas que fazem excessos, peregrinações longas demais, penitências até conferidas, prejudicando a saúde. Deus não quer isso. Ele não nos pede o impossível. Qual mortificação eu preciso fazer? É aquela que abate o meu pecado. Se eu sou soberbo, então minha penitência deve ser o exercício de humildade, vencer todo orgulho, ostentação, vaidade, exibicionismo, desejo de aparecer, de impor-se aos outros e saber calar. Se seu pecado é apego aos bens materiais e ao dinheiro, então eu preciso exercitar muito a boa e farta esmola, o desprendimento do mundo e das criaturas. Se o meu mal é a luxúria e a impureza, então vou exercitar a castidade nos olhos, ouvidos, leituras, pensamentos e atos. Se sou irado, vou conquistar a mansidão. Se sou invejoso, vou buscar a bondade. Se sou preguiçoso, vou trabalhar melhor e ser diligente em servir aos outros sem interesses. Perdoar pode ser mais importante. São Francisco de Sales, doutor da Igreja, dizia que a melhor penitência é aceitar com resignação os males que Deus permite que nos atinjam, porque Ele sabe do que precisamos, e assim nossos pecados são vencidos. As penitências que Deus nos manda é melhor do que aquela imposta por nós mesmos. Então, aceite, especialmente na Quaresma, sem reclamar, sem culpar ninguém, todos os males, dores, aborrecimentos e injúrias que sofrer, e ofereça tudo a Deus pela sua conversão. Pode ser que dar o perdão a quem lhe ofendeu seja mais importante do que ficar 40 dias sem fazer isso ou aquilo. Uma visita a um doente, a um preso, o consolo de alguém aflito pode ser mais importante que uma peregrinação demorada. Tudo é importante, mas é preciso observar o mais importante para a realidade espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs, quais são as penitências que você está fazendo na sua quaresma? São para enriquecer o seu espírito? Conversão? Mudar de vida? Tornar-se uma pessoa nova? Melhor? Humilde? Como está sendo a sua quaresma? Conte pra gente, deixe nos comentários, vai ser uma bênção receber. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.